Boa noite a todos. Vamos só agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Agradecer a Deus por mais um dia a porta dessa casa estar aberta. Por mais um dia estar tendo atividade. Agradecer ao nosso amigo Maurício que está aqui para trazer um pouquinho mais de conhecimento. E pedir a Deus que a gente possa absorver o máximo possível esse ensinamento e que possamos pôr em prática. Que assim seja, graças a Deus. Pode deixar que eu ver. Boa noite, pessoal. Deus nos abençoe mais uma vez. Na última vez que eu estive aqui, a gente falou de Paulo Estevão, né? E hoje eu trouxe outro livro. Aqui é bom que tem bastante tempo, então dá pra gente desenvolver bastante, né, o tema. Não que não dê meia hora, mas fica muito corrido, fica faltando um monte de informação bacana. Bom, o tema de hoje foi uma outra casa que me pediu no começo do mês passado. Mês de novembro, segundo dia é o dia de finados, né? Então, o pessoal lá me pediu para fazer uma palestra sobre o dia de finados, alguma coisa relativa. E eu lembrei do capítulo 3, né? Muitas moradas na casa do meu pai. Capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, né, tá o grande spoiler, né? Essa é a cidade, que é uma das moradas da casa do pai. A gente vai falar dessa cidade. Mas antes disso, disse Jesus: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. Está lá em João, capítulo 14, do 1 ao 3. Então, Jesus já mandou pra gente a real. Tem muitas casas, tem muitas moradas na casa do meu pai. Onde é a casa do pai? O universo, né? Então, a gente tem uma percepção, claro, que aqui em São Paulo é impossível, né? Mas quando a gente vai para o interior, para cidadezinhas bem pequenas, ou para um sítio bem isolado, que não tem iluminação, a gente consegue contar até 3.000 estrelas. Nosso olho consegue até 3.000 estrelas. Só que existem bilhares e bilhares de estrelas a mais que nem o James Webb, que é o telescópio mais moderno, ainda conseguiu ver, né? Mas não se trata de locais físicos como a gente conhece, né? O endereço. Então, tem lá longitude e latitude. Não. As moradas são outras dimensões também. E esse é o caso do que nós vamos falar hoje, né? Então, Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele pergunta 234. Existem, como foi dito, mundos que servem de estações ou de lugares de repouso aos espíritos errantes? A gente lembra, o que é um espírito errante? Todo o espírito que está desencarnado e vai voltar a reencarnar. É um espírito errante, ele vive na erraticidade. Então não é só referente a erro, mas mais a ver com erraticidade. Então ele está perguntando, já foi dito que existem outras estações, né, mundos que servem de estações, de lugares de repouso para esses espíritos que estão desencarnados, né? Então, foi meio que... Fala um pouco mais sobre isso, né? Interessante que no Livro dos Espíritos existem 22 questões das 919 referente a outros planetas. E muito pouco se fala, né? A Revista Espírita, que o Kardec publicou durante 11 anos, tem diversas entrevistas com espíritos que moram em Marte, que moram em Vênus. É bem interessante a gente ver isso aí também. Bom, vamos lá. Resposta dos espíritos: sim. Então existem esses outros mundos, estações de repouso. Há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundos que eles podem habitar temporariamente. Espécies de acampamentos, de lugares em que possam repousar de erraticidades muito longas, que são sempre um pouco penosas. Ou seja, existem lugares de repouso, de descanso temporários.
como é o nosso estado físico temporário, né? Agora, haverá um dia em que nos tornaremos espíritos puros. Aí, tornando espírito puro, não tem mais matéria, é puro espírito, não tem mais a necessidade de um local assim. Vai para um mundo regenerado, aliás, um mundo puro, né? Um mundo onde só emana amor. Então está mais próximo do Pai. Então vamos lá? Então eu peguei essa imagem que eu achei muito legal, que é o que acontece quando a gente está no leito do desencarne, né? A família está aqui chorando, meu Deus, foi embora, né? E muitos, vocês devem ter visto isso já, a pessoa está em uma condição terrível, né? Não tem mais, não come mais, não consegue andar mais, e a família fica lá, ai, pelo amor de Deus, Jesus, deixa ele aqui, não leve embora. Olha que egoísmo que nós temos, né? A pessoa não tem condições de viver, e a gente quer que fique aqui para quê? Né? Então chega um momento, o espírito se liberta, e a família que já está do outro lado, a família espiritual, está fazendo festa, estão felizes em receber aquele que estava sofrendo aqui, né? Inclusive, os animaizinhos estão lá, nos esperando. Os 22 gatos, 18. Já passou de 50? Tá vendo? Vai ter mais gato que gente esperando lá. Então vamos lá. Então o que é essa outra morada, né? Qual é o endereço? Como funciona? O que tem lá? Bom, vamos lá. Então aqui são alguns tipos de colônias, né? Nosso Lar ficou famosíssima por conta dessa obra maravilhosa. Talvez uma das obras mais importantes que o Chico tenha escrito ao longo da sua vida, porque essa obra ela vai tratar de assuntos que a gente não tinha vago. Você vê que o próprio Kardec ainda pergunta, e o Espírito responde, mas responde bem superficial, fala, existe sim, ponto, né? Mas as outras palavras que ele usou não sanou essa nossa curiosidade de como é. E engraçado, né? Quem é cético fala assim, não existe vida após a morte, ninguém voltou de lá para contar. Voltaram sim, o André Luiz voltou e diversas vezes para contar. Bom, então Nosso Lar, ele é publicado em 1944, 43, 44, bom, um desses 2 anos. E o livro que o Chico escreveu, ou talvez o livro espírita mais vendido de todos os tempos, e tornou um filme, né? E o filme, gente, a última vez que eu tinha lido Nosso Lar foi no ano que lançou o livro, que lançou o filme, porque mudou a capa, né? Depois de, 30 anos, mudou a capa, que era a imagem do filme. Então eu comprei e fui reler, nós estudamos no centro na época, e aí saiu o filme maravilhoso, né? A gente achava, nossa, parece gringo, né? Muito bem, passaram-se esses anos todos, e eu decidi que esse ano de 2024, falo até com vergonha, eu falei, vou estudar toda a obra do André Luiz. Em janeiro eu comecei muito bem, li Nosso Lar, depois veio o filme, né? Nosso Lar 2, os Mensageiros, né? Comecei a ler, mas parei, enfim. Fui ler o livro e eu falei, meu Deus, tem tudo isso aqui de informação e no filme não tem nada. Mas nem o processo de evolução, de reforma íntima do André Luiz não tem no filme. Aí eu fui assistir o filme agora recentemente. Eu falei, meu Deus, né? Como a gente... Claro, assim como muitos livros da literatura espírita, eles servem como chamariz para quem nunca viu nada. Mesmo assim, as imagens, os efeitos especiais, dão uma noção do que é Nosso Lar. Infelizmente, o segundo, Os Mensageiros, falhou demais, né? Os efeitos são horríveis, o roteiro é mal feito, um monte de história juntas que
que não se conectam, né? Bom, mas não vou falar mal de ninguém, não. E aí, nosso lar, infelizmente, a gente vai falar disso ao longo dessa nossa conversa, acabou se tornando, na cabeça do espírita, ao longo desses 70 anos, aliás, 80 anos, né? O céu. Então o espírita pensa, nossa, eu vou desencarnar, vou para o nosso lar. Bom, vamos falar disso. Então, assim, tipos de colônia, né? Tem colônias socorristas, tem de estudo e desenvolvimento das artes, a gente vai ver daqui a pouco, e pesquisas de autoconhecimento e pesquisas científicas. Aí é legal porque a gente vê as nossas crianças de hoje, elas vêm, parece que conhecem o celular. Né? Não sabe nem falar, não sabe nem andar, mas sabe virar o vídeo, voltar o vídeo. Por quê? Porque da onde elas vieram, já tem essa tecnologia. Né? O pessoal aí da geração acima da nossa tem dificuldade de fazer configuração no celular. E aí dá para uma criança de 5 anos, a criança vai lá e faz. Por quê? Porque quando a gente saiu de lá, não tinha essa tecnologia. Assim, esse acesso a essa tecnologia. Né? Claro, mundos superiores, sim, mas infelizmente eu não queria jogar areia, não. Nem um banho de água gelada em ninguém. Mas nós não viemos de esferas superiores, né? A gente vem de colônias muito parecidas com essa aqui. Bom, vamos lá. As esferas espirituais. Aqui é bem legal. Essa imagem, assim como muitos cenários de Nosso Lar, do filme, foram baseados nesse mesmo livro, que é o Cidade no Além. A autora, eu não consigo gravar o nome dela, é Hierogina, enfim. E lá ela fez vários desenhos, é um livro publicado em 1982, que o Chico autorizou, inclusive, e tem vários desenhos das paisagens de Nosso Lar. Eu achei legal esse aqui. Então ele pega, né, ele mostra desde o núcleo da Terra, né, depois o núcleo externo, a crosta, o manto. Aí a gente vai ter um umbral grosso, um umbral médio. Aliás, um umbral grosso aqui, ó. A gente vê que é mais marrom, né? Aí um umbral médio e aí um umbral fino. Aqui não está escrito umbral fino, né? Mas é onde está nosso lar. Então aí já tem que acender uma luzinha vermelha na nossa cabeça. Ou amarela. Bom, se nosso lar está no meio do umbral, e o André Luiz fala muito sobre isso, não só no Nosso Lar, mas em outros livros da sua coleção, se está no umbral, não pode ser uma colônia evoluída. Não pode ser uma colônia de espíritos superiores. Está no umbral. Tem que passar pelas zonas inteiras, né? Tem que passar. E tem, acho que é no Senhores da Luz. Acho que é no próximo Mensageiros. Eles estão volitando. Né? Volitar, para quem não sabe, é como levitar, né? Só que você anda sem pisar no chão. E aí, quando passa de Nosso Lar, o André Luiz fala que já sente dificuldade. E aí o mentor percebe e fala, tá bom, Aniceto, no caso, né? Vamos andar. Daqui para frente a gente vai continuar caminhando. Então, é no meio umbral. Bom, vamos continuar? Aí ele fala aqui, ó, que tem uma esfera superior, ó, já é azul, já não é marrom, aonde tem a arte em geral, ou cultura e ciência. Então já é uma galera que está acima, que estão lá estudando arte, cultura, ciência. Depois, o amor fraternal, universal, as diretrizes do planeta, ou seja, a diretoria está lá. E aí, a abóbada celeste, né? Aqui as constelações e tudo mais. Aí, Nosso Lar, lá no filme, né? Mas a Hierogina, ela desenhou assim, a cidade
em formato da estrela de Davi, né, de 6 pontas, e o prédio da governadoria, né? E cada ponta da estrela tem um ministério diferente. Então são 6 ministérios, cada ministério com 12 ministros, totalizando 72 ministros. E aí vai longe essa questão da numerologia e Cabalá. 72 anjos, 72 nomes de Deus, né? Foram 72 os discípulos que Jesus mandou saiu, né? Os 72 da Galileia, né? Os 15 da Galileia, 72 de alguma coisa, não lembro bem. Mas 12, né? Os 12 apóstolos, os 12 tribos de Israel. Então, tá tudo interligado ali, mas a gente não vai entrar muito nessa seara agora, não. Aliás, hoje não, né? Bom, aí o Lísias está falando o seguinte pro André Luiz. Nosso lar não é instância de espíritos propriamente vitoriosos, se conferirmos ao termo sua razoável acepção. Ou seja, se a gente pegar no cerne da palavra, né, não são espíritos vitoriosos. O contrário de vitorioso é o quê? O contrário de vitorioso? Perdedor. Então, se não é lugar de vitorioso, é lugar de perdedor. Perdemos na terra, chegamos lá como coitados, amparados. Vindo aonde? Do umbral. A maioria. No filme, não tem isso no livro, mas no filme tem, mas vale bacana aí a analogia, né? Tem aquela senhorinha que o André recebeu ainda encarnado no consultório, e aí ela tá lá fora esperando os que estão chegando. Ela fala, eu fiquei sabendo que o meu marido desencarnou, então vamos ver se ele vai chegar. E ele não chega, né? Ficou lá, ficou no umbral. Ela fica toda triste, né? Detalhe, no livro fala que o André Luiz, quando encarnado, ele atendeu 6.000 pessoas gratuitamente. 6.000 pessoas. Só que ele fala assim, de uma forma de fazer troça, né? Ou seja, de tirar um barato. Estou sem fazer nada mesmo, mas vamos atender esses coitados aí. 6.000 pessoas ao longo da vida. Quantos lembraram dele para fazer uma prece depois? Vocês sabem? É no filme. 14 pessoas. Mas tem um ponto importante a pensar nisso, né? Ele não fazia de coração. Ele fazia para passar o tempo, para tirar um barato. Então, porque eu fiquei pensando, assim, quantas pessoas a gente atende, ajuda aqui na Casa Espírita? Será que também vamos ligar para a gente? Pois não. A gente faz de coração aberto, né? A gente faz com um propósito maior. Talvez isso valha mais do que o que ele fez, tá? Bom, então vamos lá. Continuando no Lísias. Somos felizes porque temos trabalho e a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Lei do trabalho. Voltamos para o Evangelho do Espiritismo. A lei do trabalho é o que nos faz evoluir. Ninguém evolui parado. Ninguém evolui encostado, esperando que as coisas aconteçam. Só na oração, se não houver trabalho. Por isso é importante da Casa Espírita fazer o trabalho social. Fazer com que os seus participantes, dê essa oportunidade aos seus participantes. É justamente isso aqui, ó. O Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Dá serviço para o povo. Porque é só assim que a gente vai, de fato, não só conseguir a nossa reforma, a gente não vai fazer a caridade como de fato é. E não é a caridade do pão, não. Quando a gente dá o pão, é uma caridade, mas o próprio Livro dos Espíritos Kardec pergunta como era a caridade entendida por Jesus. E aí a resposta dos Espíritos, né? A justiça,
o perdão das ofensas, a indulgência, né? São 3 palavras, eu não lembro, mas acho que é mais ou menos isso. Ou seja, nenhuma é caridade material. Só que através desse serviço social, a gente vai amolecendo o nosso coração, vai percebendo a dor do outro, para sermos mais indulgentes, para perdoarmos mais, para acolher o outro, entender o outro, sem julgamento. É só fazendo o trabalho. Então o Lísias fala, né, dessa forma. Aliás, tem muitas frases aí do Lísias, da Dona Laura, mãe dele, da Narcisa, do próprio Tobias, que são frases de uma beleza tão poética, tão maravilhosa. Então vamos lá. A vida. Ah, sim, aí. Certo. Então André Luiz continua dizendo: a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Como a morte não existe, né? Ele colocou que a morte é um jogo escuro das ilusões, porque é nas ilusões que temos aqui na Terra que vamos padecer lá na escuridão dos nossos próprios pensamentos tumultuados. Por isso que vamos aproveitar a resolver essas nossas questões aqui na Terra, para que quando a gente chegue lá, não fique remoendo. Porque, gente, a dor que o espírito sente, geralmente, é a dor moral, né? É a dor do mal que fez, do bem que podia fazer e não fez. Né? E aí, tem Dorflex que resolve, tem aspirina, como é que é o nome? Dipirona, nem Tramal vai resolver. Então, por isso que Jesus é muito sábio, falando assim pra gente: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás frente a frente. Enquanto há tempo. Muda enquanto há tempo. Abre os olhos enquanto há tempo. Ah, mas vai para o umbral, vai ser resgatado. Vai. Mas você acha que é um passo de mágica? Você acha que a gente acordou, estou no umbral? Ah, lembro. É só fazer uma oração. Mas a oração tem que sair daqui, ó. Tem que sair do fundo do coração. E essa oração, ela vem carregada com remorso, com a vontade verdadeira de mudar. E vocês acham que a gente desencarnado, recém-desencarnado, vai abrir os olhinhos? Ah, eu estou no umbral. Ah, eu me arrependo. Tá bom, então fica aí se arrependendo. Quando você se arrepender de verdade, a gente vem te buscar. Porque a misericórdia divina, ela é pontual. Ela vem no momento certo. E vem para todo mundo. Né? Bom, vamos lá. Uma existência é um ato. Um corpo, uma veste. Um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Aqui é porque ele fala que todo o triunfo que ele conseguia, ou seja, o trabalho realizado, dava direito de adquirir alguma coisa. Né? Então, o bônus hora, olha, gente, eles faziam um Pix já em 1944. Porque não tem carteira para guardar bônus hora, né? Ele fica lá na nuvem. Aí você transfere de um lado para o outro. Igual o Pix. Dinheiro virtual. E aí, então conseguia uma aquisição quando juntava-se bônus horas. O Ricardo, pai do Lísias, ele junta 30 anos de trabalho para comprar uma casinha. A ministra Veneranda, gente, é um espetáculo, né? Aliás, tem um livro ali, da Inês de Castro, que foi uma das encarnações dela. Ela também foi a Rainha Isabel, Rainha Santa, né, de Portugal. Ela trabalha há 1000 anos para conseguir resgatar a família do seu coração. E eles... Oi? A Inês de Castro, sim. Foi. E aí, gente, ela está há 200 anos em nosso lar, sem férias, e ela acumulou
1 milhão de bônus horas. Tem uma medalhinha lá. E ela, tirando o governador, é o único ser em nosso lar que chegou perto de Jesus, que viu Jesus de perto. E ela está trabalhando, até a Narcisa fala assim, não, ela no seu íntimo, ela já está em esferas superiores. Mas ela prefere ficar aqui para trabalhar com aqueles que ainda precisam muito, né? Nós, que precisam muito. E aí ela fala, tem a família que ela quer resgatar. Então esse espírito fantástico, maravilhoso, tem uma família do coração, uma família espiritual, que está perdida que nem a gente, ou pior que a gente. E ela está trabalhando há 1000 anos para resgatar essa família. Então a gente, quando pensa que tem um problema familiar, né? Vou desencarnar. Não, você não vai. Você vai querer resgatar, você vai querer ver a pessoa bem, para que juntos possamos acender a luz. Né? E aí ele termina a morte, um sopro renovador. Né? Então é uma nova. Aí ele tem essa frase que resume tudo isso aí, né? Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes nós ainda necessitamos. Porque tudo isso a gente já fez. E atualmente estamos fazendo de novo. Quantas mais a gente vai precisar? Aí, né, eu estava refletindo sobre essa questão da família, né? E eu falei assim, poxa, os desafetos que eu fiz ao longo dos anos, eu vou ter que resgatar, né? Vou ter que voltar com eles. Então, para vocês verem quanto está longe ainda do mundo de regeneração. Porque enquanto há resgate não é regeneração. É expiação e prova. Então, se eu conseguir pelo menos metade na próxima encarnação, ainda tem a outra metade para daqui 2 encarnações. Então eu estou falando de 200, 300 anos. Se eu tiver sorte de trabalhar bastante para ter mérito para conseguir isso. Então é complicado, né? A gente vê lá aí Que pode vir piorar. Piorar a situação. É verdade. Muito trabalho para a gente conseguir resolver. Aí vocês imaginam, né? O irmão X, não, o Humberto Campos, ele fala nas obras. Teve um circo em Niterói que queimou, né? Pegou fogo. E as vítimas desse incêndio demorou 400 anos para conseguir reunir todo mundo. Que eles botavam fogo nos cristãos em Roma. Né? Então, para reunir todo mundo, demorou 400 anos. Imagina. Aí a gente tem o caso da Boate Kiss, a gente tem o caso de aviões que caem, às vezes ônibus que sofrem acidente. Né? Esses desencarnes coletivos, eles têm a engenharia reencarnatória. Exatamente. Porque todo mundo tem que estar no mesmo lugar, na mesma hora. O Joelma também. Tem um que perde o voo, não sabe por quê. Perde o voo, não sabe por quê. Exatamente. Quem tinha que estar, é que nem nós aqui. Quem tinha que estar ouvindo isso aqui somos nós. Mas seria, não o caso hoje, né? Daqui a pouco eu vou dar os puxões de orelha, mas tem casos que a gente fala, nossa, fulano devia estar ouvindo essa palestra. Não. Se ele tivesse, ele era para estar aqui, mas não está. Somos nós. É para nós mesmos. Bom, aí ele faz ele faz uma afirmativa. E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Não existe isso. Não tem ponto final. Nada é definitivo. Porque a gente ainda tem muito ainda para aprender, muito ainda para resgatar. Aí, por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. Então, muitas vezes a gente vê, né? Somente quando a gente conhece na nossa casa, o espírita que conhece todo o evangelho de trás para frente, conhece toda a doutrina, mas é um analfabeto espiritual. Porque é arrogante, porque é orgulhoso, é vaidoso, porque não faz nada de bom para ninguém, mas sabe falar que é uma beleza.
Infelizmente, mas a gente só conhece quando a gente convive. Né? Então é isso, mesmo que os olhos físicos não vejam quem amamos, quem amamos sempre está por perto, né? E o André consegue, depois de um ano de trabalho, a dona Laura vai reencarnar e o ministro Clarencio fala assim, vamos lá, André, a gente vai acompanhar a dona Laura para o novo lar, você não quer descer com a gente? Você pode até dar uma passada lá na sua casa. Ele vai. E aí, quando ele chega na casa, né? Fala, ó, fica aí, você poder ficar uma semana, o Clarence fala para ele, o ministro. Aliás, no prefácio, é bem legal, que ele fala que os nomes todos são fictícios. Que ele trocou o nome de todo mundo, né? E aí, como a gente falou em simbologia, Clarencio, aquele que traz a claridade, né? E exatamente quem vai resgatar o André Luiz. Que traz a luz para ele que estava lá no umbral. Antes disso, vamos voltar um pouquinho, a gente tem tempo. A mãe do André Luiz, gente, que criatura fenomenal. Ela estava em esferas superiores. Então, ela podia descer até nosso lar, André Luiz não podia ir até ela. Então ela vem, e ela vem várias vezes. Na primeira vez que ela vem, ela fala, olha, que bom, eu estava pedindo para o Clarencio ir lá te buscar, né, te resgatar. Eu cheguei várias vezes, mas você não me ouvia, não me via, tal. Aí o André Luiz, né, todo curioso, mas cadê meu pai? Cadê uma filha que já tinha desencarnado? Falou, André, seu pai está no umbral. Né? Ele contraiu diversos débitos. Ele era um homem, na nossa frente, ele era um homem honrado, mas ele tinha 2 mulheres lá na rua, né? E essas 2 irmãs estão hoje cercando ele. E aí ele se esbraveja, né? Dá um chilique, ela fala, André, não fala isso, elas são nossas irmãs. Na última vez que a mãe do André Luiz vai visitá-lo, ela vai para dar uma notícia para ele. Ela fala assim, olha, André, eu tô voltando para a Terra, tá? Comecei o projeto de reencarnação. Como assim? A senhora tá num lugar tão bom, tão bacana, para que vai deixar para voltar lá para a Terra? Aquela confusão danada? Não, então, seu pai vai reencarnar. E eu voltarei como esposa dele. As separadas, as divorciadas, pense bem. Vou voltar para constituir uma nova família com ele e vou receber no meu ventre as 2 mulheres que ele se comprometeu. É lindo, né? Até arrepia. Demais. Demais. Então ela volta para receber as 2 como filha do coração. Porque tá ali num enlace, né? E a questão é, nessa encarnação, as 2 foram algozes dela, né? Mas e nas anteriores, o que aconteceu? A dona Laura fala em um momento, fala assim, não, eu e o Ricardo, o marido, né? A gente ia lá no Ministério do Esclarecimento e nós fizemos uma regressão até 300 anos atrás. Então nós vimos as nossas vidas até 300 anos atrás. Mas nós não temos capacidade de ver mais que isso. O espírito está desencarnado. Desencarnado. E não tem capacidade de assimilar mais do que 300 anos. Claro, cada caso é um caso. Né? E aqui as pessoas querem fazer regressão para saber o que foram no tempo de Jesus. E acha que está tudo bacana, tudo legal. Quer fazer regressão até o tempo de Jesus, mas não quer lembrar do que aprontou semana passada, né? O que está fazendo agora, né? Não quer assumir a responsabilidade de agora. Para que acha que vai resolver o que foi? Em vão, né? Em vão. Não vai ajudar nada, vai piorar. Nada. O André Luiz volta. Chega lá na casa dele e ele fala, opa, mas como assim? Os meus móveis de Jacarandá não estão mais aqui. Que móveis são esses? Porque lembrando, ele ficou 8 anos no umbral e mais 1 ano de trabalho.
Então são 9 anos. 9 anos, olha quanta coisa muda na vida. E aí ele chega e cadê o retrato bonito de família? Também não encontra. Peraí, alguma coisa está errada. Aí ele vê um médico conversando com a esposa. Com a amada... Nossa, esqueci o nome. Hã? Devia ser a Amélia. Não. Termina com Alia, mas é Amália? Aí ele fala assim, ai, mas quem é esse senhor? Tá falando de quem, né? E aí vem as filhas e tal, e uma fala o nome dele, fala, não, olha, não fala que o Erasto, não é Erasto, não. Fala o nome do atual marido, né? Fala, olha, ele não quer ouvir o nome do seu pai aqui. Aí o André Luiz falou, meu Deus, o que está acontecendo? Minha querida, né? Porque tudo que acontece, todos os acontecimentos que tem em nosso lar, é tudo uma preparação para o André Luiz chegar nesse momento. Todas as conversas, todos os locais que ele vai preparando ele para esse momento. E é uma pena que isso não acontece no filme, né? Ele vai, tô trabalhando, daqui a pouco, pum, já está na Terra, né? E volta para o umbral, não tem nada disso. Mas sim, aí ele vê que tem lá um homem que é o atual esposo da mulher dele, né? E que ele está doente. E ele fala que ele vê duas figuras nas sombras lá, drenando, né, a energia do doente. E ele quase se torna a terceira. Porque ele fica ali, aí ele pensa em nosso lar, faz uma oração e chama a companheira lá do trabalho das câmaras regeneradoras. Caiu? Ai, nossa, esqueci o nome dela. Dona Laura. Nossa, esqueci o nome da mulher. E ele chama ela. E aí ela fala, André, vamos na natureza buscar o remédio que ele precisa. Então eles vão lá, ela vai com ele na Floresta da Tijuca, não sei, e manipula a energia das ervas e coloca na água que ele está tomando. Aplica passe nele, afasta aquelas duas criaturas da sombra e ele retoma a energia, né? Fica melhor, vai melhorando a saúde. E o André Luiz volta para nosso lar. E aí, quando ele volta para nosso lar, ele é recebido em festa. Porque ele se venceu. Ele venceu a si mesmo. Ele conseguiu aplicar todo aquele conhecimento que ele foi recebendo ao longo daquele ano. Então era um motivo de muita alegria, um motivo de muita festa. Mas o detalhe na obra, eu sempre achei que Nosso Lar era um livro que falava de uma cidade espiritual. Né? Então ele fala da questão da alimentação, a questão da água, ele explica melhor sobre o funcionamento dos ministérios, tem tudo isso lá. Como é que funciona a casa, né, que a gente falou. Fala que roupa você não precisa se preocupar, mas se você não trabalha, roupa, comida você vai ter. E um lugar para você dormir. Só que o trabalho é que vai te dignificar. Tem um momento que eles falam lá de música. Eles vão assistir um concerto. Eles levam ele para um concerto. Ele fala, vou levar minha noiva, tem a irmã dela, você pode fazer companhia para ela. Zélia. Ele falou assim, não, mas a minha Zélia tá lá na terra me esperando. Aí ela falou, não, Zé, eu não tô falando pra você namorar a minha cunhada, não, é só pra você fazer companhia para ela. Aí ele fala, não, desculpa, né, tudo bem. E aí o Lísias vai e paga o ingresso do concerto. Paga o ingresso? Como assim? Mas antes o Lísias tinha falado, olha, aqui em nosso lar, a gente tem esse conceito, veio, marcou o território e foi embora. A gente tem
esses concertos, mas também temos as músicas que tocam na terra. Aí eu fiquei imaginando, né, roda de samba, roda de choro, falando dos anos 30, né? Mas, então vocês imaginam, hoje tem lá pancadão, tem tudo, né? Gente, é terra, muito próximo da terra. Outro problema, aonde fica nosso lar? Em cima do Rio de Janeiro. Então é só pegar a Dutra e você vai lá, né? Não. É mais ou menos ali. E quem mora em nosso lar? Espíritos cariocas. Espírito de carioca. Então o espírita, entenda, nosso lar não é o céu e não basta querer ir para lá. Você tem que ter as suas raízes lá. E as raízes de carioca. Nós somos paulistas. Aqui nós temos a Alvorada Nova, que é falado inclusive em nosso lar, e tem diversas outras colônias. Né? Em diversas colônias, há muitas moradas na casa do meu pai. De diversos níveis também. Nível de evolução. Mas muito bem. Aí eu achava então que era um livro que falava de uma cidade espiritual. Mas nessa última leitura e nesse último estudo que eu estou fazendo, inclusive com o Juliano Posati, do Círculo Escola, bacana. Ele fez, termina hoje inclusive, 36 episódios sobre nosso lar segundo o Hermetismo. Muito legal, gente. Se vocês puderem ver no YouTube. E fui vendo outras perspectivas nessa questão. E aí eu descobri o quê? Nosso lar não fala de uma cidade no além. A cidade no além, chamada Nosso Lar, é simplesmente um pano de fundo para ele nos dar diretrizes, puxar a nossa orelha, fazer a gente refletir sobre as nossas atitudes, para a gente nem ir para nosso lar. Para a gente encontrar, ser recebido em esferas superiores. Eu não sei de onde a gente tirou a ideia, né, nós como espíritos, que nosso lar seria o céu, que estava nos esperando. Porque está muito longe disso. Muito longe. E o André Luiz ensina a vida dele como morto, né, entre aspas, a nós vivermos aqui na Terra como vivos, para que a gente não chegue lá. Passe direto pelo umbral, passe direto para o nosso lar e vá para esferas maiores. É um livro de ensinamentos profundos, de reflexões sobre o que nós já fizemos, o que nós estamos fazendo e o que a gente pode fazer. Aí, para terminar, o Chico tem uma frase aqui. A caridade é um dispositivo divino que interfere no mecanismo da lei de causa e efeito, mobilizando-a em nosso benefício. Um simples gesto de solidariedade vale por muitas preces reunidas. Trabalho. O gesto de solidariedade é o trabalho, só vem através do trabalho. E aí é a questão dele, que ele chega lá querendo ser médico. Não, eu estudei demais. Não, mas você conhece a fisiologia do espírito? Ah, não conheço. E aí quando ele vai para a câmara retificadora e ele vê a necessidade do quê? Da limpeza. Aí ele começa a limpar. E aí ele, quando vai ver, o dia passou, André, acabou o horário, acabou o expediente. Ah, mas eu posso ficar mais um pouco? Não, agora você vai lá e descansa. Aí no outro dia ele volta, está lá trabalhando, limpando. Porque não existe tarefa menor. A gente está falando de trabalho agora há pouco, mas não existe tarefa menor. Existe a necessidade da tarefa. Né? E a gente é colocado no momento certo, no local certo. E temos que aproveitar isso. E aí ele começa a trabalhar e de repente ele pega o gosto pelo trabalho. Se sente útil. E aí começa a Segunda Guerra e aí ele ouve o pessoal falando, olha, vamos precisar de mais voluntários para o turno da noite. Ele fala, olha, eu quero me voluntariar. Mas André, você começou há pouco tempo. Ele fala, bom, se os outros estão fazendo, por que eu não posso fazer? Né? Ou seja, que privilégio nós temos. Se a gente olha um Chico Xavier que trabalhou 75 anos pela mediunidade, nós somos mais que ele, então. Porque se ele trabalhou até o fim e a gente não quer nem
pegar no pesado, então nós somos mais, nós somos melhores, nós estamos acima dele. Quando a gente pega o padre Júlio Lancelotti, também já está velhinho e trabalhando ali, ó, todos os dias. Todos os dias. Tem um amigo meu que frequenta lá a paróquia, acho que São Pedro, né? São Pedro. E ele falou, não vou falar o nome dele aqui, mas ele contou, falou, eu fiquei com vergonha, porque eu estava lá, acho que ele levou uma cesta de mantimentos, alguma coisa assim. E aí se aproximou um morador de rua, né? Daquele jeito, mal cheiroso, mal vestido, magro. E ele falou, ixi, já vai pedir dinheiro. Aí ele se preparou para dar uma resposta pro rapaz. E o rapaz, moço, o que foi? Eu quero agradecer, viu? Agradecer pelo quê? Porque o senhor ajuda o padre. E ele ajuda tanta gente. Ele precisa de pessoas como o senhor. Ele falou assim, eu não tinha aonde enfiar a cara de tanta vergonha que eu fiquei. Ele não estava pedindo nada. Ele veio agradecer. Então a gente olha essas pessoas, e graças a Deus o mundo é cheio delas, e qual é o direito que nós temos de não fazer nada? Ou de fazer pouco e achar que fez muito? Né? A gente não está acima delas nem um pouco. A gente está, né, querendo ir para o nosso lar. Né? Nesse ritmo que a gente está querendo ir para o nosso lar mesmo. Ali no umbral, do lado do umbral. Ser resgatado e ir para lá. E achando que não. Nosso lar ensina justamente o contrário. Ensina a gente a não ir para o nosso lar. E aí, só para encerrar, né? Jesus nos traz essa notícia, né, de que há muitas moradas no caso do Pai e nos dá a prova de que a morte não existe. É apenas uma passagem necessária para todos nós. Mas que Ele, com a sua infinita misericórdia, esteja ao nosso lado todos os momentos. Principalmente no momento que a gente fala assim, Senhor, me ajuda a transformar o mundo, a fazer do mundo um lugar melhor. Que 2025 a gente possa conseguir, como diria a Madre Teresa de Calcutá, outra grande trabalhadora do bem, eu sou só uma gota no oceano, mas sem essa gota, o oceano é menor. Deus abençoe a todos. Obrigado. Tem muito o que falar, né? A gente tem que fazer mais do que falar, né? A gente estava conversando o que a gente pode fazer para mudar o mundo, né? E é coisas, eu acho que não precisa nem ser tão grandiosas, né? Às vezes uma conversa, um sorriso já muda a vida de muita gente, né? Vamos agradecer a Deus, agradecer por estar aqui dentro, agradecer ao plano espiritual, aos nossos protetores, aos protetores da casa, que mantêm a harmonia dessa casa. Agradecer pelo dia maravilhoso que fez hoje. Agradecer a Deus por ter permitido que a gente vivesse mais um dia e que a gente possa nos melhorar. E eu creio que a gente nos melhorando, a gente melhora o mundo. Graças a Deus. Que assim seja. Muito fácil, né?